1 Crônicas, capítulo 6. A descendência de Levi. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. E esses foram os filhos de Coate: Arão, Izar, Hebron e Uziel. Esses foram os filhos de Arão: Moisés e Miriam. E os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Eleazar deu origem a Finéias. Finéias gerou Absua. Absua gerou Buqui. Buqui gerou Uzi. Uzi gerou Zeraías. Zeraías gerou Meraiote. Meraiote gerou Amarias. Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok. Zadok gerou Aimaás. Aimaás gerou Azarias. Azarias gerou Joanã. Joanã gerou Azarias, que foi sacerdote no templo edificado pelo rei Salomão, em Jerusalém. Azarias gerou Amarias. Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok. Zadok gerou Salum. Salum gerou Ilquias. Ilquias gerou Azarias. Azarias gerou Seraías. E Seraías foi pai de Jeozadaque. Jeozadaque foi levado cativo quando Iavé, o Senhor, por intermédio de Nabucodonosor, aprisionou e exilou os habitantes de Judá e Jerusalém. Portanto, esses foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Esses são os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Arão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari foram Mali e Mussi. Esses são os grupos familiares dos levitas, de acordo com as casas tribais de seus pais. De Gerson, seu filho Libni foi pai de Jaate, que foi pai de Zima. Zima foi pai de Joá. Joá foi pai de Ido. Ido foi pai de Zerá. E Zerá foi pai de Jeaterai. De Coate, seu filho Aminadab foi pai de Corá, e Corá foi pai de Assir. Assir foi pai de Alcana. Alcana foi pai de Abiaf, e Abiaf foi pai de Assir. Assir foi pai de Taate. Taate foi pai de Uriel. Uriel foi pai de Uzias, e Uzias foi o pai de Saul. De Alcana nasceram dois filhos, Amassai e Aimote. Aimote foi pai de Alcana. Alcana foi pai de Zofai. Zofai foi pai de Naate. Naate foi pai de Eliabe. Eliabe foi pai de Jeroão. E Jeroão foi pai de Alcana, que gerou Samuel. De Samuel, Joel, o primogênito, e Abias, o segundo. De Merari, Mali, pai de Libni, pai de Simei, que foi o genitor de Uzá. Uzá gerou Simeia. Simeia foi pai de Agias, e Agias foi o pai de Asaías. Os levitas, adoradores e músicos. São esses os homens que o rei Davi encarregou de dirigir o canto de adoração a Iavé no templo do Senhor, depois que a Arca da Aliança foi transferida para lá. Os adoradores se revezavam nos seus deveres de ministração do louvor diante do tabernáculo da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. São esses os nomes dos servos que ali ministravam o louvor, junto com os seus filhos do grupo de famílias de Coate, o músico Emã, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Alcana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zuf, filho de Alcana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Alcana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, que fora filho de Jacó, Israel. À direita de Amã posicionava-se seu parente, Asaf, regente do segundo coro, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baaseias, filho de Malquias, filho de Etne, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etam, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Dentre os membros do grupo de famílias de Merari, à esquerda de Amã, posicionava-se seu parente Etam, regente do terceiro coro, filho de Quise, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de
Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anze, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, que era filho de Levi. Seus colegas e parentes, outros levitas, tinham a responsabilidade de zelar por todo o serviço do tabernáculo, o templo de Deus. A descendência de Arão. Contudo, Arão e seus descendentes eram os encarregados oficiais da apresentação das ofertas de incenso e dos holocaustos, os sacrifícios que eram completamente queimados no altar. Eles eram responsáveis por toda a adoração no lugar santíssimo e pelos sacrifícios de propiação, por meio dos quais Deus perdoava os pecados do povo de Israel, conforme tudo que Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Esses foram, portanto, os descendentes de Arão, que foi pai de Eleazar, pai de Finéias, que foi genitor de Abissua, pai de Buqui, pai de Uzi, que gerou Zeraías, pai de Meraiote, genitor de Amarias, que foi o pai de Aitube, pai de Zadok, que gerou Aimaás. Os territórios dos levitas também podemos ler em Josué 21, de 1 a 42. Esses foram as cidades e as regiões outorgadas aos levitas para que nelas habitassem em paz, dentre os descendentes de Arão. As famílias tribais dos coatitas foram sorteadas em primeiro lugar. Foram-lhes concedidas as terras de Hebrom em Judá, com suas pastagens ao redor. Mas os campos e os povoados em torno da cidade foram entregues a Calebe, filho de Jefoné. Sendo assim, os descendentes de Arão receberam Hebrom, cidade de refúgio, e Libna, Jatir, Estemoa, Ilém, Debir, Assã, Jutá e Bet-Senuis, com todos os seus campos ao redor. Os da tribo de Benjamim receberam Geba e Gibeão, Alemete e Anatote, com todos os campos e pastagens ao redor. Ao todo, 13 cidades foram distribuídas entre os seus clãs. 10 cidades situadas no território da metade da tribo de Manassés do oeste foram dadas mediante sorteio ao restante do grupo de famílias de Coate, clã por clã. Para os descendentes de Gerson, família por família, também foram sorteadas 13 cidades das tribos de Isacar, de Asser e de Naphtali, e da metade da tribo de Manassés, do leste, que habitavam na região de Bassã. Os filhos de Merari, de acordo com seus clãs, receberam igualmente por sortes tiradas 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Desse modo, os israelitas deram aos levitas essas cidades com todos os seus respectivos campos e pastagens ao redor. Outorgaram-lhe essas cidades que são mencionadas anteriormente, nome por nome, da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, todas entregues mediante sorteio. Do grupo de famílias de Coate, algumas recebendo no território da tribo de Efraim as seguintes cidades e terra de pastagem: Siquém, uma típica cidade para abrigo dos fugitivos que ficava na região montanhosa de Efraim, a cidade de Gézer, Joquimeão, Bet-Oron, Aijolon e Gat-Rimon, com suas respectivas pastagens. E no território pertencente à metade da tribo de Manassés do oeste, eles receberam as cidades de Aner e Bileão, com todas as terras de pastagens e campos que ficavam ao seu redor. Os filhos de Gerson, os gersonitas, receberam as seguintes cidades: do clã da metade da tribo de Manassés, do leste, Golã, na região de Bassã, e Astarote, com todas as suas respectivas áreas de pastagens. Da tribo de Isacar, Guedes, Daberate, Ramote e Anem, com todos os seus campos ao redor. Da tribo de Asser, Masal, Abdon, Ucuque e Reob, com suas respectivas áreas de pastagens. Da tribo de Naphtali, Guedes, nas terras da Galiléia, Amon e Criataim, com todos os seus campos adjacentes. Ao restante dos filhos de Merari, os Meraritas entregaram da tribo de Zebulon, Rimono e as respectivas áreas de pastagens, e da tribo de Ruben,
do lado oriental do Jordão, a leste de Jericó, deram Bezer no deserto, bem como seus campos, Jaza e também suas respectivas áreas e pastagens. Quedemote e Mefaate, igualmente com seus campos e áreas e pastagens, e da tribo de Gate, Ramote, em Gileade, Maanaim, Esbom e Jazar, com todos os seus respectivos campos e pastagens. 1 Crônicas, capítulo 7. A descendência de Isacar. E quanto aos filhos de Isacar, foram Tola e Puva, Jazube e Sisrom, 4. E os filhos de Tola foram Uzi e Refaías, e Jeriel, e Jamai, e Ibsão, e Samuel, chefe das casas dos pais, e descendentes de Tola, varões de valor nas suas gerações. O seu número nos dias de Davi foi de 22.600. E quanto aos filhos de Uzi, houve Israías, e os filhos de Israías foram Micael e Obadias, e Joel, e Isias. Todos esses 5 foram chefes, e houve com eles, nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de gente de guerra, 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos. E seus irmãos, com todas as famílias de Isacar, varões de valor, foram 87.000, todos contados pelas suas genealogias. Descendentes de Benjamim. Os filhos de Benjamim foram Belá e Bequer e Gediael, 3. E os filhos de Belá, Esbom e Uzi, e Uziel e Jerimote e Iri, 5 chefes da casa dos pais, varões de valor, que foram contados pelas suas genealogias, 22.034. Os filhos de Bequer, Zemira, e Joás, e Eliezer, e Elionai, e Uri, e Jerimote, e Abias, e Anatote, e Alemete. Todos esses foram filhos de Bequer, e foram contados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, e chefe das casas de seus pais, varões de valor, 20.200. E foram os filhos de Gediel, Bila, e os filhos de Bila foram Jeus, e Benjamim, e Eude, e Kenaana, e Setã, e Tarsis, e Aizaar. Todos esses filhos de Gediel foram chefes das famílias dos pais, varões de valor, 17.200, que saíam do exército a peleja. E Supim, e Upim, filho de Ir, e Uzim dos filhos de Aer, os filhos de Naphtali, Jaziel, e Cune, e Gesser, e Salum, filhos de Bila. Os descendentes de Manassés. Os filhos de Manassés, Asriel, que a mulher de Gileade teve, porém, a sua concubina. A Sira teve a Maquir, pai de Gileade. E Maquir tomou a irmã de Upim, e Supim por mulher, e era o seu nome Maaca, e foi o nome do segundo Zelofeade. E Zelofeade teve filhas, e Maaca, mulher de Maquir, teve um filho, e chamou seu nome Pérez. E o seu nome do seu irmão foi Séres, e foram seus filhos Ulão e Requém, e o filho de Ulão, Bedã. Esses foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. E quanto a sua irmã, a Molequete, teve a Isode, e a Abiezer, e a Mecla. E foram os filhos de Semida, Aiã, e Siquém, e Lique, e Anião. E os filhos de Efraim, Sutela, e seu filho Bered, e seu filho Taate, e seu filho Eliada, e seu filho Taate, e seu filho Zabade, e seu filho Sutela, Ezer e Eliade. E os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias os chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Depois entrou a sua mulher, e ela concebeu, e teve um filho, e chamou o seu nome Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. E sua filha foi Seerá, que edificou a Bet-Oron, a baixa e a alta, como também a Uzem Seerá. E foi seu filho Refa e Resef, e Tela, seu filho, e Taã, seu filho Ladã, seu filho Amiúde, seu filho Elisama, seu filho Num, seu filho Josué. E foi a sua possessão e habitação Betel, e os lugares da sua jurisdição, e ao oriente Narã, e ao ocidente Gézer, e os lugares da sua jurisdição, e Siquém, e os lugares da jurisdição até Aia,
e os lugares da sua jurisdição. E da banda dos filhos de Manassés, Bet-Sean, e os lugares da sua jurisdição, Megido, e os lugares da sua jurisdição, Taanac, e os lugares da sua jurisdição, Dor, e os lugares da sua jurisdição. Nesta habitaram os filhos de José, filho de Israel, descendentes de Ser. Os filhos de Aser foram Ina, e Isvá, e Isvi, e Berias, e Sera, sua irmã. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Esse foi o pai de Bizavite. E Eber gerou a Jefrete, e a Somer, e a Otão, e a Suá, sua irmã. E foram os filhos de Jaflete, Passaque, Bimal e Asvate. Esses foram os filhos de Jaflete. E os filhos de Semer, Ai e Roga, e Jeubá e Arã. E os filhos de seu irmão, Elém, Jofá e Imna, e Celes e Amal. Os filhos de Zofa, Suá e Anefer, e Sual e Beri e Inra, e Bezer, e Ode, e Samá, e Silsa, e Itran, e Beera. E os filhos de Jeter, Jafoné, e Pispa, e Ara. E os filhos de Ula, Ara e Aniel, e Rízia. Todos esses foram filhos de Aser, chefe das casas paternas, escolhidos varões de valor, chefe dos príncipes, e contados nas suas genealogias no exército para a guerra. Foi seu número de 26.000 homens.